Menos de um mês da divulgação do relatório sobre as dívidas ocultas pela Procuradoria-Geral da República, o Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, entendeu ser oportuno levar a debate público o assunto. Aconteceu hoje num dos auditórios da cidade de Maputo. Eu vou falar sobre aspectos económicos, basicamente. O debate realizou-se na cidade de Maputo. Não passa um mês que a Procuradoria-Geral da República divulgou o relatório sobre as dívidas ocultas realizadas pela empresa Kroll Associates UK. Mesmo depois de, no dia seguinte à divulgação, o Presidente da República ter dito em público que o Governo vai apoiar a Procuradoria-Geral da República a esclarecer todas as falhas apontadas pelo relatório, o Fórum de Monitoria do Orçamento decidiu levar a debate público as dívidas ocultas. Jaime Macuan, João Mosca, Fernando Lima e Adriano Nuvunga foram os painelistas da plataforma das organizações da sociedade civil. Eu, quando falei ali do ponto de partida das dívidas ocultas, também disse que a economia tinha muitas outras questões e problemas que desembocariam, terminariam em situação de crise mais cedo ou mais tarde, independentemente das dívidas ocultas. Porque já havia muitos estudos, internos e externos, que indicavam para o agravamento perigoso de muitos indicadores da situação económica do país, da balança comercial, do endividamento externo, do déficit público, da dívida pública. Porque eu tenho a impressão de que o limite das garantias aumentou. E este aumento era preciso analisar se é viável do ponto de vista fiscal, ou seja, em que medida que ele casa-se, por exemplo, ao cenário fiscal de médio prazo. Portanto, este exercício, porque claramente vai criar um âmbito maior para que o Estado possa se endividar e muitas vezes pode ser fora de um quadro fiscal realista. Um painel, no entanto, contestado por parte da plateia, sobretudo por conduzir o debate para um único fio de pensamento, sem nenhum elemento de contraditório. Nós temos que nos acostumar a debater e nós que chamamos debates como este, temos que assumir também que não somos donos da verdade. Que há este problema. Nós não viemos aqui ouvir verdades do Dr. Mosca absolutas de economia. Não é verdade. Isto é um ser humano que nem assume ser bruxo, que diz que efetivamente é um homem e tem uma opinião como cientista. Nós viemos aqui ouvir opiniões. Então não há verdades nenhumas aqui absolutas. Nós estamos a debater. Há uma outra necessidade de alargar a base de debate. Por isso é que muitos intervenientes andavam a dizer que há necessidade, por exemplo, do painel ser diferente. É que este painel, nós já vimos a debater assuntos similares. Mas há ainda outros economistas moçambicanos, outros jornalistas de investigação. Há muitos outros. Não podemos já continuar com o painel, eu diria, gasto. Nós sabemos o que o professor Mosca vai dizer. Bom, o jornalista Fernando Lima é uma pessoa que eu conheço muito bem, porque estamos no mesmo espaço, e eu penso que hoje até foi muito coerente. O CIP já nos comunica de várias formas as suas ideias. É preciso que haja espaço para o contraditório. Ou então isto é um expediente político. Poderá fazer sentido esta ideia de dizer que, bom, há um grupo que foi pago para trabalhar contra o governo. Não estou aqui a defender o governo, mas há outros acadêmicos aqui. De recordar que, em face das constatações e conclusões da auditoria, a Procuradoria-Geral da República deve prosseguir com os autos de instrução preparatória em curso, realizando diligências no país e no estrangeiro. E sobre o assunto, vamos a uma breve entrevista a Gustavo Mavi, analista, está nos estúdios da televisão de Moçambique, a quem cumprimento. Boa noite, obrigada por ter aceito o convite para falarmos um pouco sobre este assunto. Há cada vez mais setores, portanto, da sociedade civil que parecem não estar satisfeitos com os resultados divulgados pela Kroll. Qual é que seria a explicação disto? A explicação é simples e está, por exemplo, muito bem explicada, se posso dizer assim, por um acadêmico americano, chama-se Robert Greene. Diz que há pessoas de tipo suspeito, que suspeitam tudo,
que só acreditam naquilo que eles veem quando querem ver o que se querem ver. Ou seja, são pessoas que só querem ver o que querem ver e querem ouvir o que querem ouvir. Tudo que não seja o que eles querem ver ou ouvir não serve. Não passam um mês, não. Passam 12 dias, hoje, rigorosamente falando. Foi no dia 24 que o relatório foi divulgado, ou seja, o sumário. 12 dias. E aparece este tipo de organizações que são louváveis se fosse para, digamos assim, fazer um debate que seja honesto. Eu estive neste debate. O que eu notei lá como jornalista, que já faço cobertura já há bastantes anos, foi uma pré-campanha eleitoral, no sentido de que as pessoas devem ser coagidas, devo usar esse termo, para votar contra a Frelimo. É uma agenda antiga deste grupo, como bem diziam alguns participantes aí. Portanto, o mal desse painel, o errado neste painel, de fato, é que selecionou pessoas que pensam da mesma maneira. São pessoas que passam a vida a chamar os outros, a rotular os outros por cima de G40, e aquilo que eu vi ali era um G5 que estava ali. Se é que podemos assumir que há grupos que pensam da mesma maneira. Concorda com a composição dos participantes que ouvimos há pouco? Concordo muito mais ainda, e devo subscrever o que disseram aí, porque de fato não houve debate. Houve uma espécie de instigação à revolta, à negação. O que é mais interessante, colega, é que é interessante ver que há pessoas que têm tanto ódio das pessoas da Frelimo quanto não têm daqueles que mataram neste país. Faz-me lembrar o Stalin, por aquilo que eu já li. O Stalin, quando odiasse alguém, se fosse à casa dele para lhe matar e não lhe apanhasse, matava os seus gatos, os seus cães e as suas galinhas. Portanto, isto é muito mau. As pessoas odeiam as pessoas só porque vestem uma certa camisa política. Não podemos viver assim. Não podemos criar duas ou três tribos em Moçambique, que se chama Frelimo, MDM, Renamo. Somos moçambicanos e temos que trabalhar no sentido de construir esse país. Mas o que está-se a tentar fazer neste momento é convencer os homens do FMI que vêm aí para que não reatem a cooperação com Moçambique, o apoio a Moçambique. Isso é mau. Esse tipo de pessoas que pensam assim não são patriotas, porque o congelamento do apoio a Moçambique, o isolamento financeiro de Moçambique, significa a morte de pessoas no hospital, significa que as pessoas não vão estudar. Isto nenhum pai pode dizer isso. E as pessoas estavam ali, são pais, ou pelo menos avós. Caso do Mosca, caso do Lima. Então eu não acredito que aquilo que eles fazem seja correto. Sei que neste debate também foi questionada, portanto, a Procuradoria-Geral da República. No seu ponto de vista, há razões para se pressionar a Passam PGR? 12 dias. A própria Kroll, que era tão insuspeita, e que todos veneravam como... Todos, aqueles que acreditam no que é de fora, pensavam que iam fazer um trabalho tão limpo em tão pouco tempo. Sofreu um adiamento de 3 meses. Ou seja, prolongou o prazo em 3 meses. Imagina que fosse a PGR. A PGR divulgou o relatório, o sumário, dentro do prazo previsto. Não atrasou nem um dia, nem um minuto. Mas mesmo assim, está a ser criticada, está a ser suspeita de não estar a fazer como devem ser as coisas. O que é isto? Queremos que tudo seja feito por estrangeiros? Por quê? Eu não percebo, mas quando digo não percebo, é uma forma de não querer dizer todas as coisas por palavras certas, antes que me rotule por outros nomes. Mas a verdade deve ser dita. Essas pessoas, em algum momento, pensam que são as tais minas retardadas de que Samora falava, que haviam de arrepender daí uns anos depois da nossa independência. Uma vez mais, Gustavo Mavi, obrigada pela sua presença aqui, pelas reflexões que traz em relação a este tema. Vamos observar um brevíssimo intervalo, voltamos logo a seguir. Até já.